Então, boa tarde a todos. Continuando o nosso primeiro ciclo de seminários e palestras Métodos in Sílico aplicados ao planejamento de fármacos, LABIM em 10 anos. A ideia do nosso evento é justamente estreitar os laços entre os pesquisadores que trabalham nos diversos grupos de pesquisa, gerando sobre o tema Planejamento in Sílico de Fármacos. Esses seminários foram pensados em serem seminários comemorativos nos 10 anos do LABIM, na Universidade Federal da Bahia, e também de uma forma de interligar os diferentes grupos de pesquisa da área de química medicinal que utilizam essas ferramentas in sílico. A nossa palestra desse momento vai ter como título a toxicologia aplicada ao planejamento de fármacos, e vai ser ministrada pela professora Alessandra Souza, da Faculdade de Farmácia da UFRJ. A professora Alessandra Souza, ela é professora associada ao Departamento de Fármacos e Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é orientadora de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e vice-coordenadora no Laboratório de Modelagem Molecular IQSAR, o ModMol-Czar. Ela é farmacêutica industrial, mestre em Química Orgânica e doutora em Química pela Universidade Federal Fluminense, com um período no Instituto Pasteur de Paris. Ela integra o projeto Clubes da Ciência Brasil desde 2018 e desde 2016 é jovem cientista do nosso estado, pela FAPERJ. Ela desenvolve projetos de pesquisa na área de química medicinal, doenças infecciosas, modelos farmacocinéticos in sílico, avaliação toxicológica in sílico de substâncias para a saúde humana e ambiental, aprendizagem de máquinas, SAR, que é SAR, e docking molecular. Professora Alessandra, muito obrigado por ter aceito o convite para ministrar essa palestra aqui dentro do nosso grupo de pesquisa. Nesses próximos momentos, então, vão ser dedicados à sua apresentação. Eu vou estar como moderador aqui, acompanhando o chat, as participações. Se precisar de algum auxílio, nós estamos à disposição. Como de praxe, as perguntas podem ser feitas via chat e ao final da apresentação, para que a gente consiga ter uma apresentação do conteúdo a contento aí da sua palestra. Boa palestra e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Samuel. Agradeço o convite. Sim, seria mais legal um presencial, né? Mas o virtual, pelo menos, facilita a gente poder integrar, né, tanto a UFBA quanto a UFRJ aqui, conseguir compilar, né, até numa semana. E o bom também do virtual é que a gente consegue o horário na agenda melhor, né? Se fosse até para viajar, tipo, eu não consigo nessa semana, não dá, tem o horário do voo. No virtual a gente consegue sempre organizar a agenda. Bom, deixa eu começar aqui a compartilhar minha apresentação. Tá dando para ver aí? Tá, né? Tudo certo. Beleza. Bom, ui, caramba. Aí eu parei a apresentação? O que aconteceu aqui? Acho que foi para a tela preta aqui para a gente. Pronto, voltou. Voltou? Bom, eu mudei um pouquinho o título, né, até do que estava ali na divulgação, mas o contexto segue o mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito lá na Faculdade de Farmácia, realizando, né, os estudos de toxicidade de substâncias de interesse farmacêutico, utilizando modelos computacionais. Bom, eu vou começar chamando a atenção numa publicação que saiu no ano passado, que fez uma estimativa do valor que é investido para a gente poder vir com um novo medicamento no mercado, né? Então, foi feita uma pesquisa de projetos que foram desenvolvidos entre 2009 e 2018, e foi visto que, durante todo o projeto, as etapas, né, de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, é gasto cerca de 3 bilhões de dólares nesses projetos, sendo que nem sempre esses fármacos, né, que são o foco de cada um desses projetos, eles chegam no mercado. Então, dentro desses 3 bilhões de dólares, estão inclusos custos com falhas clínicas. Então, daqui a pouco, mais para frente, eu vou mostrar para vocês
que uma das etapas que, quando a gente chega para testar, fazer os ensaios em humanos, o projeto se encerra, porque houve alguma falha naquela etapa, né? Então, essas falhas, elas estão relacionadas principalmente à falta de eficácia. Quando aquele candidato a fármaco ele é utilizado em humanos, é administrado em humanos, e além da falta de eficácia, problemas relacionados à segurança, ou seja, à toxicidade dessas substâncias, que são as principais razões pelos quais esses candidatos a fármacos eles têm essa falha, a gente tem essa falha clínica, né? E considerando toxicidade e a eficácia dos fármacos, a toxicidade é o principal motivo desses problemas que a gente tem durante o desenvolvimento de um novo fármaco. E em 2016, né, juntando essa informação, foi feita uma revisão sistemática por pesquisadores da Universidade de Oxford, onde eles identificaram ao longo, eles tentaram mapear, né, em todo o mundo, os fármacos que foram retirados do mercado. E aí eles viram, claro, que nos Estados Unidos, alguns fármacos foram retirados por alguns motivos, nem sempre o mesmo fármaco que foi retirado do mercado dos Estados Unidos foi o mesmo que foi retirado na Índia, então eles conseguiram fazer essa revisão sistemática de tudo, tentando, né, em todo o mundo. E eles conseguiram compilar um total de 462 fármacos que foram retirados do mercado, nos diferentes pontos do mundo, e eles listaram os principais motivos pelos quais esses fármacos foram retirados do mercado. Então, o primeiro motivo era a morte, né, pelo uso do fármaco, um motivo importantíssimo, né, para se retirar o fármaco do mercado, seguido da hepatotoxicidade, então, né, a toxicidade hepática, reações imunológicas, neurotoxicidade, cardiotoxicidade, carcinogenicidade, ou seja, a indução de tumor, né, por aqueles fármacos, a toxicidade hematológica e o abuso ou a dependência do fármaco. Foram os principais motivos para a retirada desses fármacos do mercado. E aí, quando a gente pensa, poxa, mas o fármaco chegou lá no mercado e foi retirado logo em seguida, geralmente, nesses 462 fármacos que eles indicaram, eles foram aprovados, né? E a maioria deles ele foi retirado no período seguinte ao pós-marketing, né? Quando a gente chama é o que a gente chama de farmacovigilância. Então, só relembrando aqui, né, as etapas que a gente tem no planejamento de um fármaco, a gente tem a etapa inicial, que é quando a gente tem a etapa da descoberta e desenvolvimento. Então, nesse ponto, a gente tem a identificação da doença que a gente quer estudar, a identificação dos alvos terapêuticos que a gente pretende modular, substâncias que vão estar modulando esse alvo terapêutico e normalmente a seleção aquelas que tiveram mais atividade farmacodinâmica, né, frente àquele alvo, para seguir a etapa seguinte, que vão ser os ensaios pré-clínicos. Nesses ensaios pré-clínicos, a gente pega, geralmente, as moléculas que tiveram mais atividade e avalia a segurança delas. Quando a gente fala de avaliação da segurança, a gente faz alguns ensaios de toxicidade, tá? Tradicionalmente in vitro, in vivo, e a gente guarda essa informação que a gente vai falar isso mais um pouquinho mais para frente. Depois dos ensaios pré-clínicos, no caso, o in vivo, vamos dizer assim, em ensaios animais, em ratos e camundongos, e até cães e macacos, né, a gente passa para os ensaios clínicos. E a gente continua avaliando a segurança desses candidatos a fármacos, avaliar a dose, a eficácia e eventos adversos. Lembra que naquela primeira slide que eu comentei, tinha muito problema de eficácia. Então, olha quanto tempo que passou até que aquele candidato a fármaco chegasse no ensaio clínico, né? Então, quando a gente fala de ensaio clínico, a gente já passa para um sistema complexo, que é o corpo humano, e pronto, no fármaco ele não foi eficaz, como foi visto nas etapas anteriores, ou então ele induziu uma toxicidade que não foi prevista na etapa anterior dos ensaios pré-clínicos. Bom, o fármaco, digamos que ele teve eficácia na população, né? E aí, quando a gente fala de ensaios clínicos, a gente tem a fase 1, 2, 3 e 4. E aí, depois da fase 4, que é quando a gente trabalha, quando é feito, né, um estudo multicêntrico, com pacientes doentes, então a gente coloca um número muito grande de pacientes participando desse ensaio clínico. Então,
os estudos aprovados, a gente tem, então, a aprovação do fármaco, desse candidato a fármaco, que agora é um fármaco, né? Pelas agências reguladoras, e ele é lançado no mercado. Depois que ele é lançado no mercado, a gente tem esse monitoramento pós-marketing, que normalmente envolve até uns 4 ou 5 anos após o início da comercialização do fármaco, e a maioria daqueles fármacos lá, dos 462 que foram retirados do mercado, da revisão que eu citei, eles foram retirados exatamente nesse monitoramento pós-marketing, durante a farmacovigilância. Então, a gente vê que, principalmente por conta da toxicidade. Então, foi como a Ana comentou na palestra anterior, além da gente se preocupar com a ação farmacodinâmica, então, com a interação do fármaco, né, do candidato a fármaco com o alvo, a segurança, a avaliação da toxicidade já também é muito importante. E hoje em dia, o que a gente vê, principalmente dentro das universidades, é que essa avaliação da segurança, ela está vindo junto com a etapa da descoberta e desenvolvimento, como a Ana mostrou, né? Quando a gente vai desenhar um novo fármaco, propor uma nova substância, a gente vai considerar os aspectos químicos não só para interagir com o alvo terapêutico, mas é importante também eu saber as características químicas para que ela não tenha toxicidade, né? E aí, então, quando a gente pensa na avaliação do risco, né, na avaliação da segurança de uma substância, essa etapa ela vai ser indispensável para o estabelecimento de medidas de segurança para a gente poder utilizar aquela substância química. E aí eu digo substância química porque ele ainda não é um fármaco, né? Então vai estabelecer a segurança para utilizar a substância química e também para proteger os indivíduos que vão estar expostos a essas substâncias. Então, como que a gente obtém os dados sobre segurança de substâncias químicas? Aí, aqui no nosso contexto, candidatos a fármacos. Tradicionalmente, esses estudos, como eu falei há pouco, eles são feitos eles ocorrem por métodos em vivo, né? Então, são feitos estudos em animais, até para a gente ter um sistema mais complexo do que um teste in vitro, um teste em células, né? Para mimetizar se aquela substância ela é segura ou não para ser administrada em seres humanos. Isso tradicionalmente. Só que aí a gente tem a mudança, a gente vive a mudança de paradigma que seria desse tradicional para o virtual. E aí, quando eu digo assim, o vive é o que está ocorrendo agora, tá? Então, quais são os fatores que vão influenciar a mudança desse cenário, onde a gente vai diminuir o uso de animais e começar a usar o ambiente virtual, né, os modelos computacionais, para poder avaliar a segurança dessas substâncias? Então, entre os fatores, a gente tem o custo crescente, já mostrei lá no primeiro slide, né, mostrando que a gente tem, no geral, 3 bilhões de dólares sendo investidos no projeto de planejamento de novo fármaco, e os estudos de segurança, quando a gente fala em uso de animais, e até mesmo em seres humanos, também são etapas muito com alto custo, né, dentro desse projeto de planejamento do fármaco. Então, além do alto custo inerente à etapa da avaliação da segurança, a gente tem junto a química combinatorial. Então, hoje em dia, a gente tem uma quantidade muito grande de moléculas podendo ser sintetizadas em um curto espaço de tempo, né? Então, com rotas sintéticas otimizadas, onde a gente consegue fazer uma combinação, como a gente mostra aí na imagem, de substâncias. Então, eu consigo criar banco de dados de substâncias não só sintéticas, né, como planejar essas substâncias para serem testadas. Então, eu começo a ter um volume de substâncias a serem sintetizadas, né, no caso, sintetizadas, né, desculpa, e que vão ser testadas. Então, se eu tenho, sei lá, 100 moléculas que foram sintetizadas, quantos animais eu vou ter que usar para poder testar essas 100 moléculas? Então, junto à química combinatorial, a gente tem a evolução dos ensaios in vitro, né? Então, a gente tem aí o high throughput screen, a gente consegue ter resultados biológicos e toxicológicos em larga escala, né? Então, às vezes, você consegue avaliar uma série de endpoints
seja endpoints biológicos, então, por exemplo, uma série de alvos terapêuticos diferentes para frente a algumas moléculas em um overnight, né, utilizando esses equipamentos. Então, ajudando também aí essa mudança desse paradigma. Então, junto a isso, a gente vai ter um Chemical Big Data. Então, eu vou ter muita informação química, né? Muita informação biológica relacionada a essas moléculas que foram sintetizadas, e eu começo a ter um volume de informações que geralmente elas vão estar disponíveis para o público de forma gratuita, né, nos bancos de dados, e essas informações elas começam a se acumular, né? Junto também a isso, a gente tem o aumento da capacidade computacional. No nosso contexto aqui, isso vai ser importante, porque eu acabei de mostrar, é muita molécula química, com muita informação de resposta biológica, né, ou toxicológica, e um aumento do volume de dados do Chemical Big Data, né, que é essa informação toda. Então, eu preciso também ter aonde armazenar essas informações. E essas informações, a gente tem também a mudança desse paradigma, a aplicação da aprendizagem de máquinas. Então, a gente vai ver, né, mais para frente também, que quando eu tenho esse volume muito grande de informações, eu preciso de alguns modelos e até mesmo algumas técnicas, alguns métodos computacionais de aprendizado de máquinas e de inteligência artificial que vão me ajudar a processar esses dados, né? Até para a gente também não precisar repetir um dado que já está ali disponível nas bibliotecas virtuais gratuitas. Bom, aí no contexto da toxicidade, a gente tem essa mudança do paradigma também por conta da necessidade de a gente reduzir o uso de animais em experimentos. Então, a gente tem a necessidade de até antigamente a gente falava que era uma pressão da sociedade, mas a gente sabe hoje que não é só uma pressão da sociedade, né? A gente tem que, em tudo, né, tentar aplicar o princípio dos 3 R's, né? Então, reduzir, reutilizar e reciclar, no caso, em geral, as substâncias, mas a gente tem que, nesse contexto, para a gente aqui, reduzir o uso de animais nos experimentos. Aí a gente já sabe, aí eu coloquei aí 3 símbolos que a gente pode ver em alguns produtos, principalmente cosméticos, né, que já divulgam, olha, o meu produto, para o desenvolvimento do meu produto não foi utilizado nenhum animal para testar. Então, a gente, como até a Ana também comentou na apresentação, na fala dela, quando a gente pensa nessa mudança do paradigma do tradicional para o virtual, a gente está caminhando para reduzir o uso de animais, mas ainda não vamos eliminar o uso dos animais, principalmente quando a gente fala de fármacos, né, para uso humano. Bom, então, já que a gente tem toda essa mudança do paradigma, geralmente a gente vai ter os estudos in vitro, in vivo e o in silico, né, que são os estudos computacionais. Então, no caso da toxicidade, a gente vai estar aplicando métodos alternativos, então, no caso, os métodos in vitro e os métodos in silico, para poder obter esses dados de segurança das substâncias químicas, né, dos candidatos a fármacos. Então, como vocês já devem ter visto nas palestras anteriores, né, a gente aplica esses métodos computacionais, seja para avaliar a interação fármaco-receptor, né, por docking molecular, por dinâmica molecular. A gente tem os métodos de QSAR, que também ajudam na compreensão, né, dos padrões químicos que são necessários para poder ter atividade biológica para um determinado grupo de moléculas, né? E aí, então, a gente tem a simulação computacional podendo ser utilizada para a gente poder desenvolver moléculas mais potentes, mais seletivas e, no caso, menos tóxicas, que vai ser o que a gente vai estar falando pelos próximos minutos. Então, no caso, quando a gente fala da aplicação dos métodos computacionais para avaliar a segurança, a gente vai estar falando da toxicologia in silico, que vai ser a aplicação de modelos matemáticos para poder ajudar
avaliar os riscos químicos, os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, toxicologia in silico vai abordar tudo, tá? Não só a aplicação de modelos para avaliar o impacto na saúde humana. Até porque os primeiros modelos teóricos de toxicologia in silico, eles foram feitos para a área ambiental. E aí, depois que foram vistos que os modelos ambientais, eles conseguiam reafirmar aquela informação, aqueles dados, né, com estudos experimentais, começaram a aplicar também os modelos matemáticos para avaliar a toxicologia em humanos. Então, essa toxicologia in silico, ela vai ter como objetivos, né, minimizar a necessidade de testes em animais, reduzir os custos nesses testes, o custo e o tempo, e também melhorar a previsão da toxicidade e avaliação da segurança dessas substâncias de interesse farmacêutico. Aqui vale só a gente relembrar que a gente usa muitas palavras modelagem e simulação, que às vezes elas parecem ser a mesma coisa, tá? Mas quando a gente fala de modelos para toxicologia in silico, são definições diferentes, né? Então, quando a gente fala de modelagem, então eu tenho o processo de construção de um modelo. Então, o modelo vai ser a representação simplificada de um determinado sistema de interesse. Então, quando eu crio um modelo, eu estou criando um modelo baseado no passado, do que eu já conheço, né? Enquanto que simulação vai ser a operação de determinado modelo para poder responder perguntas do tipo e se. Então, quando a gente tem o simulado, né, o resultado dessa simulação, ela vai explicar o que aconteceria se as entradas do sistema modelado fossem alteradas. Ou seja, quando a gente fala simulação, a gente está prevendo o futuro. Então, quando eu tenho a construção de um modelo, eu preciso de dados de entrada. Então, esses dados de entrada para a construção de um modelo de toxicidade in silico, por exemplo, ele vai ser, eu posso buscar em banco de dados. Então, PubChem, ChemSpider, Cosmos, eles são bancos de dados que já têm informações toxicológicas de diversas moléculas. Então, eu quero criar o meu próprio modelo de toxicidade. Então, eu posso criar construir um banco de dados, né, próprio, que vão ser os meus dados de entrada para construir o meu modelo. E aí, essa construção do modelo pode ser, por exemplo, utilizando técnicas de QSR. Né? Então, eu vou construir meu modelo, eu vou validar meu modelo, e aí, a partir do momento que o meu modelo está válido e robusto, eu começo a fazer simulações para obter resultados. E aí eu vou ter respostas da simulação, né? Que vão ser as respostas relacionadas aos parâmetros de interesse que eu vou estar respondendo a partir do modelo que eu construí. Bom, aí quando a gente cria esse modelo, existem dois principais métodos que são utilizados para construir modelos para predição de toxicidade in silico. Então, a gente tem os modelos baseados em alertas estruturais, então, que basicamente eles utilizam subestruturas comuns que podem estar relacionadas a um certo tipo de toxicidade, e a gente tem os modelos estatísticos, como modelos clássicos, né, de QSR, onde a gente vai derivar predições a partir de um conjunto de treinamento de dados obtidos experimentalmente. Então, quando a gente fala de modelos baseados em alertas estruturais, a gente pode, talvez, ler também como se fossem expert systems, tá? Ele não considera a molécula inteira, então ele vai fragmentar a molécula que a gente vai estar estudando para poder identificar se aqueles fragmentos da molécula ele vai comparar aquela subestrutura da minha molécula com o que ele tem no banco de dados. E aí, né, com isso, né, com a molécula sendo fragmentada, eu posso identificar quais grupos são toxicofóricos, e aí, com isso, propor alterações na estrutura. Assim, não, eu tenho que alterar, sei lá, esse grupo epóxido, por exemplo, porque ele é um grupo toxicofórico. Eu vi aqui quando eu fui simular a minha molécula, ele teve indicativo que esse grupo ele é tóxico para esse determinado estudo de toxicidade, né, endpoint. E aí, então, eu tenho como fazer essas alterações, ou alertar
que aquele grupo ele está relacionado à toxicidade. E aí a gente tem os modelos estatísticos, né? Como eu falei, a gente tem os clássicos de modelos de QSR, mas a gente também tem alguns modelos de aprendizado de máquinas. Na verdade, o QSR não deixa de ser um modelo de aprendizagem de máquinas, né? Onde a gente constrói esse modelo. Esse modelo é baseado no banco de dados supervisionado. A gente extrai informações químicas, né, desse banco de dados, juntamente com dados do passado, né, daquela atividade toxicológica. É aplicado um algoritmo de aprendizado de máquinas, e a gente tem alguns algoritmos estatísticos e tem algoritmos, por exemplo, de redes neurais. E aí eu consigo poder propor um modelo preditivo. Claro, eu tenho que validar esse modelo, identificar se ele é um modelo robusto, que eu posso utilizar numa ampla gama, né, de moléculas diferentes, não apenas moléculas congêneres. E aí eu começo a ter a predição por métodos estatísticos, utilizando esse modelo construído. E aí, um bom modelo estatístico, ele tem que seguir 5 princípios, que são, ele tem que ter um endpoint definido. O que é esse endpoint definido? Por exemplo, o que a gente tem muito na toxicidade em sílico é a avaliação da mutagenicidade das substâncias. Então, a capacidade que aquela substância tem em induzir a mutação, e depois a gente faz outros estudos para identificar se aquela mutação vai induzir a formação de um tumor no ser, né? Seja no rato, então, no ser humano. Então, esse endpoint definido é a mutagenicidade, né? Eu não posso escolher um modelo, né, que seja baseado num estudo, num endpoint que não seja tão bem definido assim. Eu tenho que utilizar um algoritmo não ambíguo, então, um método estatístico ou um algoritmo de inteligência artificial que permita que o meu resultado seja robusto e confiável. O domínio de aplicabilidade, ele tem que estar definido. Então, o modelo que eu vou escolher para poder aplicar no meu projeto, ele tem que ser capaz de fazer a predição confiável. Por que eu estou falando? Parece algo meio um pouco óbvio, né? Mas, por exemplo, é como a gente pode fazer um paralelo com o modelo de QSR, tá? Às vezes a gente pega, por exemplo, uma série de chalconas, tá? Um grupo químico definido, e construo um modelo estatístico de QSR para predizer, exemplo, a mutagenicidade das chalconas, né? Criei um banco de dados, um grupo de moléculas, fiz um modelo. Só que o meu modelo é só para chalcona. Se eu vier, por exemplo, com derivado de acilhidrazona e testar naquele modelo, a resposta não vai ser confiável. Por quê? O meu modelo ele foi treinado para identificar só chalcona. E aí, a minha acilhidrazona está fora do domínio de aplicabilidade do modelo. Alguns programas permitem que eles já indicam se aquela molécula que você está testando, ela está dentro do domínio de aplicabilidade ou não do modelo. Mas essa informação ela é essencial para que a gente tenha uma confiança nesses resultados, tá? Porque senão eu posso pegar qualquer modelo publicado online, testar as minhas moléculas e, não, porque olha só, eu usei o modelo do João das Neves, que estava publicado em 2017, peguei o modelo dele, testei, olha, minhas moléculas não tem, nenhuma delas é mutagênica. Só que será que quando você selecionou aquele teu modelo estatístico, o teu modelo de mutagenicidade, ele responde a esses 5 princípios? Né? Então, o domínio de aplicabilidade vai falar se essa molécula ela se encaixa, ela pode ser predita ou não dentro daquele modelo. O modelo ele também tem que permitir, ele tem que ter uma boa... Na verdade, o 4º princípio, né, ele é um resumo dos anteriores, ele é a consequência dos anteriores. Então, eu tenho que ter um modelo que faça uma avaliação robusta e que a preditividade seja confiável. E o 5º princípio é que, se possível, que esse modelo tenha uma interpretação mecanística. Esses 5 princípios, eles foram publicados num guia da OECD,
que a gente chama, é o Guia 69, são os princípios básicos para a gente poder utilizar um modelo estatístico para que eu possa utilizar os resultados para fins regulatórios, tá? Então, tanto o FDA quanto a agência europeia, que é o EMA, e no Brasil, a Anvisa, ela já permite alguns relatórios para serem avaliados, né, não só de novos fármacos, né, mas de relatórios incrementais para fins de registro de fármacos, que a gente pode usar métodos em sílico para avaliação da segurança de alguns componentes, uma vez que esse modelo que a gente utilizou, ele esteja de acordo com esses 5 princípios que foram preconizados pela OECD. Bom, então, se eu tenho um modelo, né, confiável, baseado nesses 5 princípios, a partir da estrutura 2D, eu posso desenhar essa estrutura como input, como dado de entrada no programa, e a partir dos dados que eu vou obter, eu posso avaliar se aquela substância, ela, por exemplo, ela induz embriotoxicidade ou vai induzir carcinogenicidade naquele tipo de organismo, por exemplo, em ratos ou camundongos. E aí, quais são os principais modelos em sílico de avaliação de toxicidade que a gente pode encontrar nos programas, né? Então, os principais, a gente tem mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade hepática e cardíaca, a avaliação da toxicidade de dose única, né, que seria a toxicidade aguda, e o cálculo de LD50 daquela substância, a toxicidade reprodutiva, o efeito irritante na pele daquela substância, geralmente na pele de coelho, e também pode ser, muitos programas permitem que a gente calcule a dose terapêutica máxima recomendada daquela substância que eu estou estudando. Bom, e aqui eu trouxe 2 exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu aplicando algumas ferramentas de toxicologia computacional. A gente não desenvolve modelos ainda, tá? Mas os modelos que a gente utiliza, eles são validados de acordo com... A gente avaliou, né, diversos programas, então eles são validados de acordo com o guia da OECD, tá? Então, o primeiro estudo que eu trouxe aqui para vocês foi um estudo que a gente fez de produtos naturais marinhos que já tem com atividade contra o HIV-1. Bom, o cenário que a gente tem, né, atol das rocas, só que a gente não chegou aí lá, né? Na verdade, o que a gente tinha são de terpenos que foram extraídos de algas marinhas coletadas da reserva biológica de Atol das Rocas. Então, foram extraídos a partir também identificados a estrutura química. Então, a gente tem aí, foram esses 10 derivados de terpenos. Todos eles apresentaram atividade antiviral contra a transcriptase reversa do vírus HIV-1, não só a transcriptase reversa selvagem, como também a mutante. Nesse trabalho que a gente publicou no ano passado, a gente fez, né, que eu não vou mostrar aqui, né, porque a gente já estaria saindo do contexto. Mas a gente fez o doc e a dinâmica de todas essas moléculas, não só na transcriptase reversa selvagem, como na mutante. Por que é importante estudar a mutante também? Porque é o que a gente mais tem na população, né, que possui o vírus. A proteína selvagem provavelmente não se encontra mais, né? Se for com a transcriptase reversa selvagem. Mas é muito importante a gente identificar os mutantes por conta da resistência que esses vírus mutantes têm frente aos fármacos atuais para o tratamento do HIV. E aí, de todas essas substâncias, a molécula 1, que é o dolabelanotriol, dolabeladienotriol. Na verdade, ela foi a mais ativa. Essa molécula, a gente fala até que desse grupo de moléculas que foram extraídas dessas algas marinhas, essa molécula número 1 é a menina dos olhos do grupo,
porque ela tem ação contra a transcriptase reversa selvagem e mutante, ela tem ação também contra uma proteína, a glicoproteína, que tá relacionada à entrada do vírus na célula do hospedeiro, e já foram feitos alguns testes em ratos, como se ela fosse uma forma de gel, para ver se ela evitava a contaminação entre ratos, e foi visto também que ela também evita a transmissão do vírus do macho para a fêmea. Então, é uma molécula em potencial, né? E aí a gente fez a avaliação toxicológica dessa molécula em comparação com os fármacos que também já são utilizados no coquetel para tratamento do HIV. Então, o que a gente avaliou? A capacidade dessa substância de induzir arritmia cardíaca. Então, aí na caixinha, esse primeiro item, o ERG, na verdade, ele é uma proteína que está relacionada à indução de arritmia cardíaca. Então, ele interagir ou não indica que a molécula vai ser ou não cardiotóxica. Tá? A gente avaliou também a hepatotoxicidade dessas substâncias. No caso, o modelo que a gente utilizou para avaliar a hepatotoxicidade, ele considera a alteração o aumento da produção de algumas enzimas hepáticas. Então, no caso, AST, ALT, GGT e fosfatase alcalina, né? Então, uma combinação da alteração dessas enzimas vai induzir algum efeito hepático, no caso, o efeito tóxico. E essa substância, a molécula 1, ela foi hepatotóxica, assim como os fármacos que são utilizados no tratamento. Foi avaliado o efeito reprodutivo, né? Então, do dolabeladina-triol, e também se essa molécula ela induz a mutagenicidade baseado no teste de Ames. E aí foi visto que, comparativamente, né, no pool de todos esses endpoints, o nosso de terpeno, que a gente tem aí o tox risk, esse tox risk o índice, né, que a gente calcula baseado em todos os estudos toxicológicos que foram feitos pelos modelos estatísticos. Então, foi visto, e esse índice, quanto maior, mais tóxica é a molécula. Então, a gente viu que, no caso desse de terpeno, o risco dela é menos da metade do risco toxicológico do efavirenz e do AZT. Aqui eu chamo a atenção de por que a gente avaliou a toxicidade cardíaca, hepatotóxica, reprodutiva e de mutagenicidade. Quando a gente fala do tratamento do HIV, é um tratamento contínuo, né? Então, a pessoa ela vai ter um contato contínuo com esse fármaco. Então, são efeitos tóxicos que podem ser observados no paciente. E se a gente for ver lá no início do que eu falei, da revisão sistemática, hepatotoxicidade e cardiotoxicidade eram um dos motivos da retirada dos fármacos do mercado. Então, aí, nesse caso, esse de terpeno foi menos tóxico do que os fármacos do mercado, e aí é importante também salientar que utilizar os métodos computacionais para avaliar produtos naturais é muito importante, né? Até para a gente poder guiar e orientar quais vão ser os testes que devem ser feitos com aquela substância. Porque, imagina, nesse cenário que a gente tem, foram substâncias que foram isoladas de algas marinhas que foram coletadas lá na reserva de Atol das Rocas. Então, quando consegue fazer esse isolamento, a quantidade é muito pequena, né? Então, quando a gente fala de produto natural, principalmente esses que são difíceis da gente obter, né, constantemente, é muito importante a gente ter esses estudos computacionais para poder guiar, tipo, olha, vale a pena continuar o teste ou não? Ou então, olha, a gente viu que, no caso, esse nosso de terpeno, ele foi o menos tóxico, então, ótimo, vamos agora fazer outros ensaios que possam ser feitos experimentalmente, né, porque a gente viu que vale a pena investir nessa molécula. Bom, aí um segundo exemplo que eu trouxe para vocês, que a gente tem feito bastante nos últimos 3 anos, é a avaliação de risco de produtos de degradação de fármacos. Então, primeiro, o que são produtos de degradação de fármacos?
são substâncias que podem estar contidas, né, no medicamento, né? Então, vamos, por exemplo, no comprimido, que é permitido por lei, tá? Que o fármaco ele pode degradar. E existe uma porcentagem de degradação permitida no medicamento. Só que até então não se faz, não era até um tempo atrás não fazia essa avaliação da toxicidade desses produtos de degradação, né? Então até já me adiantei. Então, por que a gente vai avaliar o risco dos produtos de degradação de fármacos? Então, para contextualizar, a Anvisa, em 2017, ela publicou, né, um informe sobre o processo de registro de medicamentos. Então, ela indicou que, a partir de 2017, né, no caso, março de 2017, os processos que fossem submetidos à agência e não tivessem estudos relacionados, indicando os produtos de degradação daquele fármaco ou impurezas e contaminantes a partir dos ensaios de estabilidade, os processos seriam indeferidos, ou seja, o registro seria negado. Então, com isso, a Anvisa, ela chancelou a necessidade de todo o registro, todo o processo de registro de medicamento, seja ele um medicamento novo, ou então alguma alteração no registro do medicamento, que fosse enviado para a agência, ele vai ter que estar respaldado na RDC 53 de 2015. Essa RDC 53, ela estabelece parâmetros para se notificar, identificar e qualificar produtos de degradação que estão contidos no medicamento. E essa qualificação do produto de degradação, ela está relacionada à avaliação da segurança biológica de cada um deles. Essa RDC, ela está respaldada por uma guia internacional do ICH-M7, onde nessa RDC 53, ele preconiza que essa avaliação da segurança tem que ser principalmente relacionada à indução de tumor, né? Então, tem que avaliar nesses produtos de degradação se eles vão ser mutagênicos e se eles podem induzir, né, a mutações e se ele pode induzir a carcinogenicidade no paciente. E aí, o ICH-M7, ele descreve detalhadamente como deve ser feita a avaliação da segurança desses produtos de degradação e de impurezas. E ele diz, inclusive, que essa avaliação pode ser feita por métodos in sílico, né? por modelos computacionais de toxicidade in sílico, uma vez que esses modelos estejam de acordo com aqueles 5 princípios que eu falei anteriormente. E aí, qual era o primeiro cenário que a gente tinha? A gente teve, né? Em 2010, o Roflumilast, ele foi um fármaco aprovado para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. Só que até então não existia, até 2017, né? 2016, quando a gente começou o trabalho, não existia na farmacopeia quais eram os produtos de degradação do Roflumilast. E aí, o que a gente fez? Foi feito um estudo experimental, né, em colaboração com o Laboratório de Controle de Qualidade, lá da Faculdade de Farmácia, e o Laboratório de Tecnologia Industrial Farmacêutica, onde foi feito um estudo de degradação forçada em comprimidos de Roflumilast. Então, esses estudos de degradação forçada, eles envolvem estudos de hidrólise ácida, hidrólise básica, oxidação e fotoestabilidade do comprimido, para poder identificar se, frente a essas condições de estresse, existe a produção dos produtos de degradação. E aí, no caso do Roflumilast, foram identificados 11 produtos de degradação, e a gente tem a estrutura química de todos eles aí. E aí, de posse da estrutura química desses 11 produtos de degradação, a gente foi avaliar, por métodos in sílico, se essas substâncias elas também eram tóxicas. E aí, por que a gente tem que... aí, tipo assim, produto de degradação, qual a importância dele? É tão pouquinho, mas quando a gente... No caso, a DPOC é uma doença crônica, né? Então, o paciente ele vai estar tomando continuamente aquele medicamento. Então,
Quando a gente fala de produto de degradação, no comprimido, ele vai ter não só o fármaco, mas como também pode ter todos esses produtos de degradação. E aí será, todos aqueles estudos, aquela avaliação de segurança é feita para o fármaco, mas até então não era feita para os produtos de degradação. E então a gente começou a estudar, ter essa linha, né, de pesquisa no laboratório para poder avaliar também os produtos de degradação. Na RDC de 2015, foi divulgada uma lista de fármacos que tem que ter, que é obrigatório que qualquer alteração no registro tem que ter esses estudos de toxicidade dos produtos de degradação. Tá? E aí, essa lista envolve não só fármacos de uso contínuo, mas também, se não me engano, essa lista, o prazo da segunda lista é até final agora de 2021 ou 2022, se não me engano. Mas inclui também alguns fármacos que não são de uso contínuo, como, por exemplo, antibióticos e antivirais. Bom, então, desses 11 produtos de degradação, a gente avaliou carcinogenicidade e mutagenicidade, que é o principal, né, que as agências reguladoras solicitam, toxicidade hepática, cardíaca, sensibilidade respiratória, porque no caso a gente está falando de um fármaco para ação pulmonar, né, e a toxicidade aguda dessas substâncias. Aí a gente viu que nenhuma desses produtos de degradação, eles não induzem a carcinogenicidade, nem mutagenicidade e nem a cardiotoxicidade. Em contrapartida, alguns deles foram indicados, né, que eles induzem a alteração das enzimas hepáticas, então eles induzem a hepatotoxicidade, e um deles, que foi esse produto de degradação 7, ele induz sensibilização respiratória. A gente foi avaliar também a LD50, né, então a capacidade que esse composto tem de matar 50% de animais após 24 horas de exposição. Nesse estudo, a LD50, né, o modelo que a gente utilizou para avaliar a LD50 é baseado no estudo em ratos, e aí a gente viu que de todos os produtos de degradação, a gente tem aí uma faixa de segurança, porque quando a gente compara com o próprio roflumilaste, que é o que está aqui no final do gráfico, né, todos eles têm um LD50 maior do que o do próprio roflumilaste. Então, já que eles vão estar em quantidade menor do que o próprio fármaco, a gente tem uma segurança, pelo menos em relação à toxicidade aguda, desses produtos de degradação. E aí chama atenção, inclusive, para esses dois produtos de degradação que tem uma LD50 muito maior, né? Então, mostrando que nesse ponto, né, de toxicidade aguda, eles são seguros. E aí a gente também fez, nesse caso, o metabolismo. A gente fez a predição do metabolismo desses produtos de degradação, porque assim como o roflumilaste vai ser administrado e metabolizado, o produto de degradação também vai ser administrado e metabolizado. Então, a gente fez a previsão do metabolismo de todos os 11 produtos de degradação e avaliou também a toxicidade desses metabólitos. E aí, assim, foi uma surpresa, né, que a maioria dos metabólitos, eles podem induzir a hepatotoxicidade e alguns também podem induzir a mutagenicidade. Então, aqui a gente tem duas moléculas, né, dois metabólitos de produtos de degradação que podem induzir a mutagenicidade, e aqui também mais 4 moléculas que podem induzir a hepatotoxicidade e 2 que podem induzir a mutagenicidade. O que é importante a gente chamar atenção com relação a esses resultados? Às vezes, a gente tem, assim, o paciente toma um medicamento durante um bom tempo e, de repente, ele aparece, por exemplo, com um problema no fígado. Aí você, não, mas na bula não tem nada na bula dizendo que o dano hepático é causado pelo roflumilaste, por exemplo, né? Então, essas informações elas são importantes porque, às vezes, os pacientes eles aparecem com efeitos... Até aqui a gente está falando de efeito tóxico, né? Mas existem alguns efeitos adversos que são relatados e aí ninguém sabe explicar o porquê. Assim, não é do medicamento, porque foram feitos testes e na bula não tem nada dizendo isso. E aqui a gente mostra que a gente indica, né, alguns efeitos que podem que podem aparecer nos pacientes, mas que não vai estar relacionado exatamente à estrutura do fármaco, mas a produtos provenientes do fármaco que está sendo administrado. Aqui tem mais. A gente tem ainda mais 3 moléculas aqui que
induziram metabólitos de produto de degradação, né, que podem induzir a hepatotoxicidade durante o tratamento, né, com o roflumilast. Bom, e aí então, né, quais vão ser as vantagens e as desvantagens para a gente utilizar os modelos, né, de toxicidade em sílico? Primeiro, a gente tem o menor custo do uso desses programas em detrimento aos testes in vitro e in vivo. Eles são mais rápidos. Os modelos eles estão em constante otimização e, dependendo se é do modelo robusto e confiável, eu tenho uma maior reprodutibilidade sempre que eu estiver usando o mesmo modelo. Eu tenho baixo requerimento de síntese para poder utilizar desses compostos, até porque, imagina, eu posso já avaliar o metabólito da minha molécula antes mesmo dela ser sintetizada, né? E, como eu já falei desde o início, no uso desses modelos computacionais, a gente tem redução do uso de animais em ensaios experimentais. Então, por exemplo, um ensaio que poderia utilizar 4.000 animais, eu posso reduzir substancialmente o número de animais, uma vez que eu não vou ter que fazer tantos ensaios, né? Eu posso talvez reduzir o número de moléculas que vão ser testadas, ou mesmo reduzir o número de animais que vão ser testados, já que eu já tenho respaldo de modelos de resultados em sílico para aquele teste. Em compensação, eu não diria nem desvantagem, tá? Mas a gente tem algumas limitações no uso dos modelos de toxicidade em sílico. O que é muito importante, a qualidade dos dados experimentais de entrada, não só para a construção do modelo, mas como também quando a gente vai desenhar a molécula para poder utilizar no programa, tá? Porque às vezes fala assim, não, é uma estrutura 2D, é fácil. Mas, sim, a pessoa também tem que estar treinada para poder desenhar a molécula, porque existem programas, por exemplo, que não aceitam que você desenhe uma molécula que tem uma carga formal. E aí você tem que colocar um contra-íon para poder estabilizar a estrutura 2D e o programa aceitar aquele dado de entrada, né? Muitos programas não consideram o metabolismo, por isso que é importante, quando a gente pega a molécula, a gente vai fazer a predição dos metabólitos e aí utilizar os metabólitos para avaliar se eles também são tóxicos. A predição da carcinogenicidade, ela não funciona em compostos não genotóxicos, por isso que as normas das agências reguladoras, por exemplo, elas preconizam que a gente tem que avaliar mutagenicidade junto com carcinogenicidade. O desenho de fármacos estruturalmente inovadores também pode ser um fator limitante, porque ele pode não estar dentro do domínio de aplicabilidade dos modelos, né, estatísticos. E também quando a gente vai desenhar nanomateriais e peptídeos miméticos, eles não se encaixam em alguns modelos. De novo, dependendo da limitação do modelo, por exemplo, o tamanho da molécula, do peso molecular. Bom, então, só para finalizar, né, algumas considerações finais com relação à toxicidade, aos modelos de toxicidade em sílico. Bom, é claro que eles reduzem custos, eles permitem a redução do uso de animais, mas ainda não existe modelo substitutivo que substitua os animais. Permite a previsão de resposta a uma exposição precoce com aquela substância, e também permite a otimização de tomadas de decisão, como, por exemplo, o que eu falei lá dos produtos naturais, que sim, e aí, eu sigo com o teste, né, eu invisto para poder extrair mais molécula ou não vale a pena, né? Bom, pesquisa a gente não faz sozinho, né? Por mais que seja, eu validei o meu programa, meu modelo, e eu vou trabalhar aqui sozinha. Ninguém faz pesquisa sozinha, né? Eu vou até repetir alguns nomes aqui que a Ana mostrou, mas lá no laboratório a gente tem uma equipe onde eu compartilho o laboratório com a professora Ana Sodero, que teve a fala mais cedo hoje, né? Então a gente tem lá também na área na modelagem molecular o professor Carlos Rangel Rodrigues, que é o chefe do laboratório, né? A professora Ana Sodero, a professora Bárbara Abraim Vieira, que junto comigo, ela
ela está conduzindo, a gente tem conduzido essa linha de pesquisa em toxicidade e farmacocinética em sílico. Os alunos de doutorado e pós-graduação, né, IC, que, na verdade, é quem está com a mão na massa, né, fazendo esses experimentos. A gente tem algumas colaborações, principalmente por conta dessa parte para responder agências reguladoras, né, que a gente tem lá os estudos com os medicamentos. Então, a gente tem colaboração com o professor Lúcio Mendes Cabral e a professora Flávia Almada do Carmo, do Laboratório de Tecnologia Industrial Farmacêutica, lá da Faculdade de Farmácia também. Os nossos pesquisadores, no caso os pós-docs, né, o Marcos Vinícius, a Jéssica, a Mariana e o Tiago, todos também trabalham com a toxicologia em sílico e a farmacocinética. O Tiago, ele é um dos poucos especialistas no Brasil sobre farmacocinética em sílico. E uma interação e uma colaboração que a gente tem muito produtiva nos últimos anos, que é com a doutora Thaisa Domingos, que é a responsável, a diretora técnica da Biodata, que é uma empresa de consultoria científica que presta serviços à indústria farmacêutica, e ela convidou a gente para ser consultora da empresa. Então, hoje, para poder responder essas questões da Anvisa, né, a gente faz uma interação direta com a iniciativa privada via fundação, né, porque a gente, como funcionário público, a gente precisa ter uma interação entre a universidade e a iniciativa privada, respaldado pela Lei da Inovação, né, de 2016, mas pensando sempre na tentativa também de a gente colocar, de mostrar para a população, né, para a população em geral, que o que a gente faz dentro da universidade pode ser aplicado diretamente para a saúde humana, né? E essa nossa colaboração com a Thaisa, da Biodata, é nova, né? Tem uns 2 anos. Então, a partir desse trabalho que a gente teve sobre do Roflumilaste, ela veio conversar com a gente para a gente ser com a expertise, né, que a gente tem dentro da universidade, desenvolver, ajudar, né, dar uma consultoria, consultoria para os trabalhos dela, para responder à Anvisa, principalmente aqui no Brasil. E, né, tudo isso não pode ser feito sem um apoio financeiro, né? A FAPERJ, a CNPq e CAPES, que apesar dos atuais problemas que a gente está tendo, principalmente com essas 2 últimas agências, né, a gente precisa delas, a gente precisa defendê-las, né, para continuar fazendo pesquisa de qualidade aqui no Brasil. Bom, junto com a professora Ana Sodero, eu fico lá no Centro de Ciências da Saúde, mais especificamente aqui embaixo da escada, né, que, como ela falou, eles trabalham no subsolo, nosso laboratório é exatamente embaixo da escada da entrada do CCS. Eu vou mostrar uma foto que ela também mostrou, né, já que eu vejo no laboratório. E aí, como ela falou, né, que a gente tem o nosso laboratório, ele tem uma acessibilidade. O trabalho dos diterpenos, que eu falei das rocas, foi parte da tese de doutorado do meu aluno, do Leonardo, que foi meu aluno de doutorado, que era o aluno cadeirante que a gente tinha lá no laboratório. Hoje, o Leonardo, ele é pós-doc na UF, na Federal Fluminense, mas a gente continua também com algumas colaborações quando a gente trabalha com produtos naturais. Bom, esse é o meu contato, e mais uma vez agradeço o convite. Obrigado, Alessandra, pela palestra aí, pelos conceitos e uma abrangência de conteúdo aí bem interessante para a gente poder discutir alguns pontos. Eu vi que vocês... Para a apresentação aqui. Isso, eu vi que vocês estão trabalhando bem aí na parte de uma parte inovadora, né, na parte de produtos de degradação. É algo que recentemente, principalmente como você trouxe a legislação da Anvisa, tem cobrado a indústria farmacêutica, e essa parte de interação entre a academia, o desenvolvimento de pesquisas e
a resposta que a indústria precisa para o produto de degradação, essa análise, a própria consistência dos resultados é bem importante, né? Então, foi interessante você ter contextualizado isso, porque mostra a dinâmica da universidade. Em alguns momentos, essa resposta tem que ser muito rápida. Você não pode esperar 3, 4 anos de um doutorado, por exemplo, para chegar a uma conclusão. E, na primeira parte, você trouxe o exemplo da questão da pesquisa, daquela pesquisa em si, né? Que você se debruça sobre o problema biológico, estuda esse problema biológico, abre algumas vertentes e deixa algumas perguntas a serem respondidas aí com o tempo. Eu queria contextualizar, então, minhas duas perguntas nesses dois pontos, né? Como tem sido a experiência de vocês nessa análise de produtos de degradação? E eu vi que você trouxe com uma riqueza de detalhes essa aceitabilidade, principalmente da agência regulatória, para os modelos computacionais. Porque até então, sempre existia aquela crítica, né? Não, isso é um modelo, não sei se isso vai ser aplicado, então faz o teste aí para a gente ter a certeza, né? E parece que nos últimos anos a agência regulatória já tem aceitado melhor a resposta computacional, principalmente nesse contexto aí de produtos de degradação. Isso. Na verdade, até a Anvisa, e aí quando a gente fala de Anvisa, tem muita gente que critica e fala assim, olha, mas demora muito para aceitar algumas, para aprovar medicamento, né, para aceitar algumas coisas que já são aprovadas lá fora. Mas, de alguma forma, a Anvisa, acho que ela é um pouco conservadora e acho até bom, em alguns casos, né? Mas, no caso do uso do método em sílico, desde 2012, a Anvisa já tem lá num guia para avaliação de cosmético, e ela permite que pode se utilizar modelos de QSR para avaliar a toxicidade de ingredientes cosméticos, né? E aí, só que assim, isso dentro do guia, são 2 linhas. E aí, lá em 2013, eu peguei essa frase e falei, cara, daqui a pouco eles vão começar a usar, vamos começar a estudar mais esses modelos de toxicidade, né? E aí, quando foi em 2016, porque assim, quando essa RDC de 2015, não foi muito alardeada, né? E o pessoal ficou assim, bom, a gente tem que responder. E aí, quando foi visto porque a RDC 53, ela não fala que você pode usar métodos em sílico, mas ela responde, olha, baseados no ICH-M7. Quando você vai no ICH-M7, ele fala, olha, esses resultados você pode fazer esses estudos por método de QSR. Uma vez que o método de QSR ele esteja de acordo com os 5 princípios da OECD 69. E aí, o que acontece? A gente tem muito modelo de QSR, não só de QSR, mas também de redes neurais, né? Acho que a maioria para toxicidade são poucos os que tem de QSR, porque você precisa de métodos não lineares de avaliação, né? Para você não precisar avaliar assim, só, como eu dei o exemplo, só de chalcona, só de acidrazona. Eu preciso de um modelo que seja amplo, né? Mas nem todos eles respondem aos 5 princípios. Então, quando a gente começou com essa parte de responder de dar esse respaldo para a Anvisa, não era assim, eu vou pegar aqui e vou usar um programa aqui e vou dar os resultados. Porque a gente precisa confirmar que aquele resultado é confiável, né? Porque, assim, não só a Anvisa, mas todas as agências reguladoras, eles começaram a aceitar os métodos computacionais, porém, assim, a gente tem que o relatório tem que ser muito bem detalhado, porque como é uma coisa nova, até mesmo quem vai estar avaliando lá dentro precisa entender um pouco mais do assunto, né? Às vezes o cara que está lá avaliando o relatório não sabe do in silico, nunca estudou, nunca viu sobre isso. Então, eu preciso que seja um relatório técnico e detalhado, comprovando a robustez daquele resultado. E a partir do momento que a gente conseguiu identificar modelos, né, que eram robustos e estavam todos de acordo com os princípios, a gente começou aí facilita, né, a gente ter um volume de relatórios a serem liberados, né, principalmente por conta da consultoria, para
para agilizar. Porque, assim, quando a gente fala a universidade e a empresa privada ela visa o lucro. Então, assim, quanto antes você der o resultado, ela vai lucrar antes, né? Então, a gente tem que ir de acordo com o mercado, sabe? Mas o bom também é que os alunos, quando a gente fala de produtos de degradação, claro, a gente tem também a parte não deixa de ser uma parte do planejamento, né? Porque a partir de agora a gente tem que começar a variar isso também quando for planejar essa molécula. Então, assim, ela pode degradar? Então, esses produtos de degradação, eles vão ser tóxicos ou não? Isso a gente também tem que começar a colocar no projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? E você abordou ainda nesse tópico de produtos de degradação um ponto importante, que é que nós temos atualmente uma miríade de programas que vão calcular esses parâmetros para a gente, né? Então, nesse contexto em que você tem uma exigência regulatória, que isso vai se tornar um relatório, esse relatório tem que embasar uma argumentação técnica, também é importante esse ponto que você abordou, que não adianta eu listar lá 15 servidores que fazem predição de hepatotoxicidade, todos os 15 deram isso, logo o produto não é hepatotóxico, né? Eu preciso ter uma construção metodológica e até de argumentação ali bem mais robusta, para que a pessoa não fale, tá, tudo bem, então se eu pegar agora esses 15 servidores e começar a utilizar aí direto, quer dizer que meu produto de degradação será esse, né? Então, essa avaliação que a gente costuma dizer, a avaliação crítica, né, do próprio resultado, do tipo de servidor que está utilizando, é também uma parte importante nesse momento. E não só ser o executor, né? Exatamente. Porque, assim, acho que todo mundo que trabalha com modelagem molecular já ouviu uma vez, em algum momento da vida, que modelagem é fácil. É só apertar aqui, colocar ali, rapidinho. Modelagem sempre tem resultado, né? É fácil, Fácil mas publicar. não é. Fácil publicar. Não, eu preciso de uma modelagemzinha aqui rapidinha só para poder publicar? Não é assim, só para poder publicar, né? E aí, quando a gente fala... Porque, assim, eu também... O meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei com docking, no meu doutorado, eu tentei fazer uma dinâmica, mas não consegui, né? Enfim, apliquei. Só que aí, depois do doutorado, eu comecei a focar mais nessa parte da toxicidade farmacocinética. Até porque a gente estava com um grupo que estava bem consolidado nessa parte de proteína, né? Até quando a Ana entrou no grupo também, isso foi fundamental para a gente poder consolidar esse conhecimento essa linha, né, de pesquisa dentro do planejamento de fármacos na faculdade de farmácia. E aí eu decidi, assim, não, vou ver toxicidade e farmacocinética. E a gente vai desbravando e já vendo assim, poxa, muitas pessoas acham que assim, não, peguei aqui um servidor online e vou usar, e dei resultado. O cara não viu se o banco de dados que foi construído o modelo vale para a molécula dele, né? Porque é o que eu falei do domínio de aplicabilidade. Ele não sabe se a protonação, assim como a Ana falou da protonação da proteína, ele também, às vezes, se a molécula está protonada da forma correta para poder entrar seu dado de entrada. Então, quando a gente fala de toxicidade em si, porque a gente tem esses programas online, as pessoas pensam, não, é só usar. Várias pessoas já vieram falar comigo exatamente isso. Porque eu usei o servidor tal e publiquei. Aí eu, caraca, assim, quando eu analisei, o servidor tal é uma porcaria. Assim, não é que é uma porcaria, né? Porcaria é um exagero. Um jargão É um da jargão área. exagerado, Mas, por exemplo, ele não... o banco de dados é fechado, ele não indica se a molécula está dentro ou fora do domínio de aplicabilidade, ele não considera a estereoquímica da molécula, né? Não considera se a molécula estiver protonada ou não. Ele não vai aceitar molécula protonada. Então, não é confiável o resultado, né? E aí eu digo, sim, que as pessoas podem até usar, mas ela não vai estar fazendo ciência. Está simplesmente gerando dado e, infelizmente, divulgando esse dado como se fosse verdadeiro. Então, é importante a gente, antes de sentar e usar o programa, entender o programa, saber o que você está fazendo, né? Para poder fazer ciência e não divulgar um dado qualquer.
E nessa discussão também tem dois pontos importantes, né? Se por um lado essa quantidade de informações em servidores, em web servers aí principalmente, está disponível, do outro lado também tem o investimento da indústria que fecha isso num pacote e fala, ó, eu te vendo, mas o meu pacote custa lá milhares de dólares. Então você consegue... e aí, como é que dentro do desenvolvimento científico, dentro da visão acadêmica de pesquisa, a gente se insere aí? Vale a pena investir milhares de dólares nessa licença de um programa que vai te dar supostamente essa resposta, normalmente uma caixa preta, ou vale a pena eu, não, vou tentar, já que eu sou pobre, não tenho recurso, vou tentar aqui os servidores online mesmo. Eu vou te falar, não é porque é pago porque ele é bom. Nem sempre. Sabe? Eu já tive experiências com alguns programas que nem era especificamente para toxicidade, não. Tá? O programa era caro, ele fazia a predição que só ele fazia, tá? E aí a gente começou a ver que quando a gente começou a desafiar o modelo, que a gente comprou, tá? Acho que foi licença durante um ano. Cara, eu pensei, bom, eu quero avaliar tudo, porque agora que a gente pagou, né? Quase que a gente colocou plaquinhas no prédio, assim, se você quer avaliar, venha falar com a gente, né? Que eu estou pagando. E quando a gente começou a desafiar o modelo, então, pegar moléculas que a gente já conhecia aquele resultado e colocar no programa, não dava o mesmo resultado. Dava, assim, resultado... por exemplo, eu tinha que propor algumas alterações estruturais. Eu já sabia quais eram as possíveis. Só que ele me dava 300 mais. Qual é a confiança desse resultado? E o programa era caro. Então, assim, não é porque é pago que é o melhor. A gente tem programas, nem só online, mas tem programas gratuitos que a gente pode baixar, né, principalmente vindos de outras universidades, que eles são tão bons quanto. Até porque muitos programas que hoje são comerciais, eles foram desenvolvidos inicialmente dentro das universidades. E aí, né, pelo uso, veio uma empresa ou foi vendido para a empresa, ou fez colaboração, e agora é de domínio de determinada empresa. Mas, assim, dependendo dependendo do programa, ele pode ser muito caro, né? Eu já tive um caso onde a gente usava um programa que ele é pago, mas por conta da gente usar muito tempo, a gente tem um contrato com a empresa onde a gente não paga, mas também tudo que a gente produz, a gente passa para eles divulgam e tudo mais, né? E se a gente encontra algum problema, a gente já comunica a eles, já que a gente usa tanto o programa. E aí, um outro grupo de pesquisa decidiu comprar o mesmo programa, só que não sabia usar. E, assim, na verdade, não é saber usar, é você saber analisar o resultado. Porque, acho assim, qualquer pessoa que se buscar no Google um programa, eu quero um programa de toxicidade em sílico, vai estar lá e ele vai te dar dado, mas você tem que saber analisar esse resultado. Né? Não só, aí, como de novo, não só analisar o programa, mas também saber analisar o resultado. Então, aí, no caso desse outro grupo, gastou um dinheirão, né, para ter o programa durante um ano, porque depois de um ano expira e você tem que renovar a licença, e não avaliou muita coisa. Ficou naquela de, como é que eu faço? Me dá um curso. Aí eu falei, não, peraí. É colaboração. Aí, assim, é uma colaboração científica, né? Porque a gente tá ajudando. Eu não dou uma aula sobre como usar o programa X, né, na graduação. A gente tem um protocolo que a gente segue aqui dentro. Mas que foram anos a gente conseguiu construir e implementar isso no laboratório. Essa sua resposta aí expande um pouco até a pergunta que Vilmar colocou aqui no chat, que é o que você acha das plataformas de estudo de ADME-Tox, né? Nessa visão de domínio de aplicabilidade e essas plataformas, imagino que ele deve ter colocado aqui as plataformas livres, né? Isso. De acesso para resultados de ADME-Tox. Foi o que eu falei. Tem muito programa de uma plataforma gratuita que é bom.
né? Que basta você avaliar se ele está dentro dos princípios da OECD, e você, tiquei tudo. Foi como eu falei, o quinto princípio, que é a interpretação mecanística, ele fala assim, se possível, ter uma interpretação mecanística, mas não é compulsório, né? Mas estando dentro daquele domínio, você pode trabalhar. Muitos programas hoje, quando você, até online, e aí eu posso citar um, que é o ADMET-SAR, ele mostra o domínio de aplicabilidade. Se aquela molécula que você está estudando, ele vai fazer a predição e ele vai te mostrar, olha, se está dentro ou não do domínio de aplicabilidade do modelo. Então, assim, os modelos, eles estão evoluindo, sabe? E aí, o que acontece? Esses que são gratuitos, eles acabam evoluindo tanto que depois vem uma empresa e compra. Faz o trabalho braçal, né? E depois vem a empresa. A gente estava tendo essa discussão no primeiro dia com o professor Lohan, né? A respeito do Doctor. Ele falou, a gente tem um trabalho bom com o Doctor, só que eu não quero me preocupar de vender uma licença e depois o cara ficar me cobrando. Meu sistema não está rodando, meu parâmetro não deu. Então, em alguns casos, é interessante você se debruçar sobre a metodologia, no caso seu da toxicologia em sílico, né? Estudar e desenvolver um método e falar, a partir de agora vocês querem divulgar, a empresa fica responsável por isso. Eu estou mais voltado para a produção do conhecimento, para melhoramento dos parâmetros e tal. Isso aí é bastante importante mesmo. Exatamente. E aí, no segundo ponto, pensando agora a questão da avaliação toxicológica mais voltada para a parte de desenvolvimento científico, você trouxe aí no contexto da primeira parte da palestra o acesso para produtos naturais, né? É algo que ainda não tem sido pensado tanto pela questão da quantidade, né, a riqueza de biodiversidade, quanto sempre o pessoal de produtos naturais tem aquela dúvida. Bom, sintetizei, determinei estrutura, isolei, para que isso serve, né? E aí você conseguiu trazer um viés que além de servir para isso, eu posso também aplicar com esse objetivo. Então, como é que se inseriria aí nessa parte, a parte de análise toxicológica para um produto natural ou na área de produtos naturais? Então, a gente costuma também, antigamente, era assim, não, eu não posso fazer predição de produto natural num modelo estatístico, porque é uma estrutura totalmente nova, né? Existem coisas que só a natureza produz e não vai estar dentro do domínio de aplicabilidade no modelo. Antigamente, a gente nem falava que era domínio de aplicabilidade, né? Falava, não vai dar certo, porque o modelo foi construído com moléculas sintéticas e você está vendo com uma molécula que é produto natural. O que acontece é que hoje, quando a gente consegue ter acesso a como os modelos foram construídos, a gente vê que, sim, nem todos consideram a estrutura química total. Ele vai fragmentar, ele vai considerar propriedades físico-químicas daquela substância, daquela molécula, para inserir, por exemplo, na equação de QSR, né, para poder predizer aquela toxicidade. Então, e aí, como eu falei, aí de novo, como muitos programas têm apresentado agora o domínio de aplicabilidade, você pode testar e ver se vai estar dentro do domínio ou não, já que naquele programa que você já validou para ser o programa que você vai utilizar no laboratório. E aí, o que eu, especialmente nos meus trabalhos que a gente tem com produto natural, que eu já venho desde 2011, né? Que a gente tem alguns projetos com produtos naturais. E aí, quem me chamou a atenção foi exatamente o pessoal que fazia isolamento, né? Que eles falavam assim, nossa, é muito importante utilizar essas ferramentas computacionais para as nossas substâncias, porque é tão difícil a gente conseguir coletar e isolar a molécula, que eles falavam que é como se a gente tivesse um pouquinho de ouro e a gente não sabe para onde que vai encaminhar. No momento que os métodos computacionais eles ajudam a ter essa tomada de decisão, ou mesmo a orientação do próximo passo que vai ser feito ou não, né? Porque imagina, fez o DOC e o negócio não ficou bom. Fez estudo de toxicidade, tóxico para tudo quanto é coisa. Não vale a pena, né? Pô,
tenho aqui minhas 5 miligramas para poder fazer um teste que eu tirei lá da Toda Joca. Vale a pena voltar a investir, porque, assim, quando se fala, principalmente em produto marinho, tem todo o investimento, não é só ir lá buscar, né? Tem o barco, tem o cara que vai mergulhar, e junto com o cara que vai mergulhar tem que ter o cara que conhece a alga para poder coletar exatamente aquela alga. Então, tudo é um investimento, né? Então, os métodos computacionais, eles ajudam também nessa redução de custo. Não é só do teste, é se vale a pena coletar para continuar o projeto. Né? Isso aí vai auxiliar bastante justamente o que você trouxe no início, né? A questão do custo para o desenvolvimento de medicamentos e principalmente eu acho que principalmente a pandemia agora, onde os laboratórios, digamos assim, tradicionais, onde o pessoal fazia experimento, ficaram um pouco parados pela questão da restrição, eles começaram a olhar os modelos computacionais talvez como algo mais próximo e não a figurinha que eu vou gerar bonita para a capa da revista, né? Então ele fala, ok, então eu não preciso testar 50 moléculas, ou no viés que você trouxe aí na apresentação, não vou testar 200 animais. A partir do modelo computacional, eu já reduzo meu teste, a quantidade de resíduo, de reagente para isso, e aí eu posso até otimizar as minhas etapas laboratoriais, né? Da parte do laboratório experimental mesmo, in vitro ou celular. E eu acho que a pandemia trouxe também essa reflexão nesse sentido, né? Temos modelos alternativos, computacionais, por exemplo, são úteis, podem ser aplicados e podem auxiliar no desenvolvimento do científico, né? Desenvolvimento de fármacos, que é a nossa área principal. Exatamente. E assim, até comparando temporalmente, hoje as pessoas sabem que existe o método in silico, né? Quando a gente era aluno e falava que eu trabalho com métodos química teórica, eu trabalho com modelagem molecular, o pessoal olhava assim, sério? Eu cheguei já a ouvir e falei assim, isso não é ciência. Por que isso? Como é que não é ciência? Porque não tem um produto, você não sintetiza, você não fez um teste. E aí, porque estavam negando os métodos computacionais, mas pela falta de conhecimento, né? Então, hoje, a gente tem lá, na minha época, não existia aula de modelagem molecular na faculdade. Eu não tive essa disciplina na graduação. Na pós, eu tive 2 disciplinas, mas até porque eu fui procurar, né? Mas hoje a gente já tem, já tem muito mais divulgado, né? As pessoas já entendem mais sobre o uso dos métodos in silico. Né? E não vem lá só procurar para fazer a figura bonita. Às vezes ela já vem e fala assim, o que eu posso fazer? Então, assim, antes minha também, né? Eu preciso só da modelagem para poder publicar, porque a revista cobra. Hoje, a gente já tem um caminho inverso, né? Como a Ana mostrou também, que a gente tem o nosso planejamento indo para a bancada para poder dar sequência no projeto, né? No planejamento. Então, acho que isso também vem junto. A mudança do paradigma também está aí, né? Do tradicional para o virtual também está nisso. O in silico está entrando já em diversas áreas e diversas etapas dos estudos do planejamento de um fármaco. É verdade. Alessandra, muito obrigado pela sua participação, pela sua palestra. Acho que o tema aqui é bem importante, né? Deu esse viés aí, uma parte dentro do planejamento de fármaco, que é a parte toxicológica, como você contextualizou. A parte de produto de degradação é a parte do estado da arte agora para toxicologia, mas sem esquecer a parte de toxicologia tradicional, né, que envolve o conhecimento da toxicidade hepática, cardíaca e os outros modelos também. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela palestra, foi muito esclarecedor aqui. Que ótimo. Quem tiver à disposição de poder assistir depois no nosso canal do YouTube vai estar bem completo aí para essa parte de análise, principalmente da parte toxicológica. Eu que agradeço novamente o convite. Eu deixei lá meu e-mail para quem quiser, talvez até dê mais alguma, sabe, dica de site, dica de programa, os guias, né? Onde é que eu posso achar esses guias internacionais para poder avaliar? Pode me mandar e-mail. E
É isso. Tá, joia. Muito obrigado, e a gente vai encerrar nossa gravação aqui, deixando então nosso boa tarde a todos e um bom início de final de semana para todos. Tchau, tchau. Boa tarde.